Você está preocupado com os preços de aluguel? Então fique por aqui, porque neste vídeo vou compartilhar dicas valiosas para você alugar uma casa com segurança e um bom preço. E vou mostrar as médias de preços de aluguéis de apartamentos e quartos nas principais cidades de Portugal. Vem comigo! Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar os preços médios de aluguel de quartos e apartamentos nas principais cidades de Portugal. Além disso, vou compartilhar dicas essenciais sobre onde pesquisar, quais são os requisitos para poder alugar um apartamento, como alugar com segurança e não cair em golpes do arrendamento e como encontrar um apartamento que ofereça um melhor custo-benefício. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Na Europa, os preços de aluguéis têm subido devido à alta demanda, e Portugal não é exceção. Muitas pessoas encontram dificuldades para alugar apartamentos e preços justos, mas hoje vou compartilhar algumas estratégias para encontrar boas opções. Requisitos para alugar. Bom, atualmente alugar um imóvel pode ser um desafio, especialmente para recém-chegados. Os proprietários estão mais exigentes devido a vários fatores. Alta demanda. A crescente procura por imóveis, tanto por residentes locais quanto por estrangeiros, fez com que os proprietários se tornassem mais seletivos. Garantia de pagamento. Muitos proprietários tiveram experiências negativas com inquilinos inadimplentes, então buscam inquilinos que ofereçam maior segurança de pagamento. Conservação do imóvel. Eles preferem inquilinos que demonstrem estabilidade e responsabilidade. Então, o que é necessário para alugar um imóvel e fazer com que os senhorios fiquem mais tranquilos? Tenha um trabalho fixo. Um contrato de trabalho demonstra estabilidade financeira. Apresente um contrato de trabalho. Um contrato de 1 ano ou mais é ideal. Apresente renda fixa mensal. Extratos bancários que comprovem uma renda mensal fixa podem ser decisivos. Networking é importante. Conhecer alguém no país pode fazer diferença, especialmente se puderem ser seu fiador ou indicar imóveis diretamente. Dicas valiosas. Para as pessoas que ainda não têm emprego, uma boa opção no começo é alugar um quarto. Essa opção é menos burocrática e exige menos garantias financeiras. É uma excelente forma de se estabelecer antes de procurar um imóvel maior. Documentos necessários para alugar. Documentos de identificação. Passaporte ou cartão de residência. Comprovante de renda, contrato de trabalho ou extratos bancários, fiador se solicitado, caução, geralmente de 1 a 3 meses de aluguéis. Minha experiência pessoal. Quando eu cheguei aqui, morei em um quarto por 1 ano. Minha esposa passava um tempo comigo aqui e voltava para o Brasil. Agora eu estou em um estúdio, mas no começo fiquei 1 ano em um quarto com cama de casal. Esse período de adaptação foi crucial para me estabelecer. Morar em um novo país exige paciência e determinação. Inicialmente, morar em um quarto me deu a flexibilidade e o tempo necessário para me ajustar ao novo ambiente, conseguir um emprego fixo e, eventualmente, alugar um espaço maior. Aluguel de quartos. Optar por um quarto inicialmente pode ser uma solução prática e econômica. Menos cauções são exigidos. O processo é menos burocrático e, além de ser mais barato do que hotéis ou Airbnb. Preço de aluguéis nas principais regiões. Agora vamos ao momento mais aguardado do vídeo. Aqui vou falar sobre a média dos preços, pois não tem como dar um preço exato. Vamos falar tanto de apartamento quanto de quarto. Regiões mais caras, começando por Lisboa. No centro de Lisboa, um apartamento de um quarto custa em média cerca de 1.480 euros por mês. Para um apartamento de 3 quartos, o aluguel pode chegar a 2.500 euros ou mais, dependendo da localização. Em áreas fora do centro, os preços são mais acessíveis. Um apartamento de um quarto fora do centro custa em média 900 euros por mês. Já um apartamento de 3 quartos em áreas periféricas pode custar cerca de 1.600 euros por mês. Alugar um quarto em Lisboa custa em média entre 350 euros a 750 euros por mês. Faro, região sul de Portugal. No centro de Faro, o aluguel de um apartamento de um quarto custa em média cerca de 800 euros por mês. Para um apartamento de 3 quartos no centro, o valor pode chegar a 1.600 euros por mês. Em áreas fora do centro de Faro, os preços são ligeiramente mais baixos. Um apartamento de um quarto fora do centro custa em média 650 a 700 euros por mês. Já um apartamento de 3 quartos fora do centro pode custar de 200 a 1.400 euros por mês. Alugar um quarto em Faro custa em média entre 350 a 500 euros por mês.
Cascais. No centro de Cascais, o aluguel de um apartamento de um quarto custa em média cerca de 1.300 a 1.500 euros por mês. Para um apartamento de 3 quartos no centro, o valor pode variar entre 2.500 a 3.000 euros por mês, dependendo da localização específica e das condições do imóvel. Em áreas fora do centro de Cascais, os preços tendem a ser mais acessíveis. Um apartamento de um quarto fora do centro custa em média 900 a 1.200 euros por mês. Já um apartamento de 3 quartos em áreas mais periféricas podem ser alugados por cerca de 1.800 a 2.200 euros por mês. Alugar um quarto em Cascais custa entre 450 a 600 euros por mês, dependendo da localização das condições do imóvel. Portugal Central, Aveiro. Um apartamento de um quarto custa em média 650 euros, enquanto um de 3 quartos sai por 1.100 euros. Um quarto sai em média por 300 euros. Leiria. Um apartamento de um quarto custa em média 550 euros, enquanto um de 3 quartos sai por 800 euros. Um quarto sai em média 250 euros. Caldas da Rainha. No centro, um apartamento de um quarto custa em média 450 euros e um de 3 quartos por 700 euros. Um quarto sai em média por 250 euros. Norte de Portugal, Porto. Um apartamento de um quarto custa em média 900 euros, enquanto um de 3 quartos sai por 1.500 euros. Um quarto sai em média por 400 euros. Braga. Um apartamento de um quarto custa em média 700 euros e um de 3 quartos por 1.100 euros. Um quarto sai em média por 300 euros. Bragança. Um apartamento de um quarto custa em média 300 euros e um de 3 quartos por 450 euros. Um quarto sai em média por 200 euros. Vila Nova de Gaia. Um apartamento de um quarto custa em média 700 euros e um de 3 quartos sai por 1.200 euros. Um quarto sai em média por 350 euros. Região do Alentejo, Setúbal. Um apartamento de um quarto custa em média 800 euros e um de 3 quartos por 1.200 euros. Um quarto sai em média por 350 euros. Évora. Um apartamento de um quarto custa em média 400 euros e um de 3 quartos por 1.000 euros. Já um quarto sai em média por 250 euros. Caução no arrendamento. Pontos essenciais. Montante máximo. Segundo a lei, a caução não pode exceder o valor de 2 rendas mensais. Por exemplo, para um aluguel de 700 euros por mês, a caução máxima seria 1.400 euros. Formas de pagamento. A caução pode ser paga em dinheiro, garantia bancária, entre outras hipóteses. Obrigatoriedade. O pagamento da caução não é obrigatório por lei, mas pode ser exigido pelo senhorio para fechar o contrato de arrendamento. Utilização da caução. A caução é usada para cobrir danos causados a inquilinos que não forem reparados antes da devolução do imóvel. Pequenas deteriorações para conforto, como furos na parede, devem ser consertados. Devolução da caução. Se o inquilino devolver o imóvel em boas condições e com todas as contas pagas, a caução deve ser devolvida integralmente. Se houver danos, o valor da caução pode ser usado para cobrir certos reparos. Procedimento para a devolução. O inquilino deve informar o senhorio por escrito antes de sair e solicitar a devolução da caução. É recomendável fazer uma vistoria detalhada do imóvel. Negociação de permanência. Caso precise permanecer no imóvel após o término do contrato, o inquilino pode negociar com o senhorio para usar a caução como pagamento do mês adicional. Emissão de recibo. O senhorio deve emitir um recibo ao devolver a caução, que deve ser declarada no IRS. Caução versus renda antecipada. Caução é uma garantia adicional, deve ser devolvida se não houver incumprimento. Renda antecipada é um pagamento prévio que não é reembolsável, exceto em casos específicos acordados por escrito, como alugar um apartamento com segurança. Antes de falar sobre esse assunto, há um vídeo no canal, aqui no card, onde eu falo 6 golpes comuns em Portugal, e um deles é o golpe do arrendamento. Alugar um apartamento em Portugal pode ser uma experiência tranquila e segura, desde que você siga algumas práticas essenciais para evitar cair em golpes, como o golpe do arrendamento e ter problemas futuros. Aqui estão as principais dicas para garantir um processo de aluguel seguro e transparente. Pesquise o valor do mercado. Antes de fechar qualquer negócio, pesquise o valor médio dos imóveis na região. Utilize plataformas confiáveis como Idealista
em imóvel virtual para comparar os preços e verificar se a oferta não está muito abaixo do mercado, o que pode ser um sinal de golpe. Exija um contrato de arrendamento. Sempre insista em ter um contrato de arrendamento formal. O contrato deve especificar todos os detalhes importantes, como o valor do aluguel, a duração do contrato, as responsabilidades do senhorio e do inquilino e as condições para a devolução da caução. Leia atentamente todas as cláusulas antes de assinar. Verifique a documentação do imóvel. Solicite ao senhorio cópias de documentos essenciais, como a certidão da conservatória, a caderneta predial, a licença de utilização da casa, o certificado energético e a identificação do proprietário. Esses documentos ajudam a confirmar que o imóvel está legalmente registrado e que o senhorio é o verdadeiro proprietário. Nunca pague antes de receber as chaves. Evite realizar qualquer pagamento antes de ter a chave do imóvel em mãos. Idealmente, o pagamento deve ser feito no dia da entrega das chaves, após uma vistoria inicial do imóvel. Use transferência bancária para pagamentos, o que deixa um registro da transação. Evite os métodos de pagamento como MBWay, que são mais difíceis de rastrear em casos de problemas. Se algo der errado, é mais fácil solicitar um reembolso junto ao banco se a transação foi feita por transferência bancária. Seguindo essas práticas, você pode reduzir significativamente riscos associados ao aluguel de apartamento em Portugal e garantir uma experiência mais segura e tranquila. Planejamento de renda. Para que você tenha uma vida confortável em Portugal, se planeje, tenha uma reserva financeira antes de vir para cá. Casais com ambos trabalhando têm mais chance de arcar com um aluguel em cidades mais caras. Pessoas solteiras, especialmente ganhando o salário mínimo, podem achar mais viável alugar um quarto ou procurar moradia em regiões mais acessíveis. Famílias geralmente precisam de mais espaço, o que significa que o aluguel é mais alto, portanto, mais dinheiro disponível para o planejamento. Sites de pesquisa. Onde procurar quartos ou casas? Aqui estão os sites de pesquisas que recomendo: Idealista, OLX, Casa Sapo, Imóvel Virtual, Quartos, Bquart, Uniplaces, Spot Home. Então, agora você conhece os custos dos aluguéis nas principais cidades de Portugal. Não importa onde você escolha viver, sempre há uma opção que cabe no seu bolso. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre o custo de vida e dicas de viagem. Compartilhe também suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Até a próxima, pessoal, e valeu!